Boa tarde, minha gente. Agora eu vou dar uma aula aqui sobre o SP 2.1 do terceiro semestre, que é o sistema neurosensorial do olfato e paladar. Dentre os objetivos dessa aula, eu quero explicar para vocês quais são as células do componentes do olfato e do paladar, a fisiologia do olfato e do paladar e a via olfativa e a via olfatória, ou seja, por onde ela vai passar na anatomia do corpo. Eu vou começar explicando para vocês. Eu vou explicar o olfato inteiro e depois eu pego o paladar inteiro, que eu acho que vai ficar melhor assim. Eu anotei assim para ficar um de um lado e um do outro, a fim de comparação, para ficar mais fácil da gente entender no final, para quem fizer alguma anotação. Beleza? Então tá. A gente começa com o olfato. E no olfato, a gente vai ter o epitélio olfatório responsável por sentir esse odor. E quem é o epitélio olfatório? Aliás, onde está localizado? O epitélio olfatório ele está localizado na parte superior da cavidade nasal e ele é composto por 3 tipos de células: os receptores olfatórios, as células de sustentação e as células basais. Dentre os receptores olfatórios, nós temos que eles são neurônios bipolares, ou seja, um polo vai ser feito de dendrito e outro polo vai ser feito de axônio. E esses dendritos serão sensíveis a odores. Eu vou fazer melhor aqui. No caso, esses receptores olfatórios, eles são neurônios bipolares com dendritos sensíveis a odores, projetados na camada de muco, e a junção dos axônios formam o nervo craniano 1. E depois nós temos as células de sustentação, e essas células de sustentação, elas revestem a mucosa do nariz, elas também dão suporte físico e nutricional, e elas também são responsáveis pela desintoxicação de substâncias químicas. E as células basais são células-tronco, e elas são responsáveis por produzem os receptores olfatórios. Numa média de aproximadamente 10 dias. Tá, então o epitélio olfatório é localizado na parte superior da cavidade nasal e é composto por 3 tipos de células: receptores olfatórios, células de sustentação e células basais. Quando a gente desce aqui, a gente tenta entender um pouco sobre a fisiologia olfatória. Nesse meu esqueminha didático aqui, o que foi que eu desenhei? Desenhei um neurônio bipolar, com o dendrito aqui embaixo e a parte do axônio em cima. E eu vou dar
um zoom nesses dendritos que estão localizados na mucosa do epitélio olfatório. Nesse sentido, dando esse zoom, eu imaginei na minha cabeça que funciona assim. A molécula olfatória vai chegar no muco, vai se dissolver no muco e vai chegar no receptor de membrana acoplado à proteína G. A gente chama esse receptor de GPCR, receptor de membrana acoplado à proteína G. Ou seja, a molécula dorífera se dissolve na camada de muco, encosta no receptor de membrana acoplada à proteína G, e aí o que acontece? A gente vai ter um aumento da concentração de AMPC e esse aumento de concentração de AMPC vai promover a abertura dos canais de cálcio, possibilitando a entrada de cálcio e provocando um potencial de ação e transmitido um impulso elétrico para o neurônio sensorial primário, que vai transmitir esse impulso, que vai passar pela via olfatória até chegar no córtex olfatório, para a gente ter essa interpretação desse odor. Ou seja, o que é que acontece? A molécula odorífera se dissolve no muco, o GPCR, que é o receptor de membrana acoplada à proteína G, recebe essa molécula odorífera Com isso, a gente aumenta a concentração de AMPC nesse cílio olfatório, e aí a gente promove a abertura dos canais de cálcio e aí a gente tem o potencial de ação se o cheiro for muito forte. Então tá. E eu tenho que falar para vocês também que os neurônios olfatórios eles são receptores fásicos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se adaptam rapidamente aos estímulos. E é por isso que a gente diz que a gente acostuma com o cheiro. O neurônio sensorial primário olfativo, ele se adapta rapidamente ao cheiro e a gente passa a perceber outros tipos de cheiro, por mais que aquele cheiro ainda esteja lá. Mas o neurônio sensorial primário diminui essa frequência percebida. E aí a gente entra na via olfatória, que vai ser o caminho que esse potencial de ação vai fazer até chegar no córtex olfativo. E essa via olfatória, ela começa com a molécula odorífera, que chega no receptor olfatório, e depois ele passa pelo bulbo olfatório, depois passa pelo nervo craniano 1, depois ele passa para o trato olfatório,
até chegar no córtex olfatório. Que fica localizado no lobo temporal. E o bulbo olfatório pode passar tanto pelo hipocampo quanto pela amígdala. E isso explica a gente lembrar de emoções quando a gente sente algum cheiro. Então, dentre o olfato, nós vimos que nós temos o epitélio olfatório, composto por 3 tipos de célula, vimos a fisiologia olfatória e vimos também a via olfatória. Agora eu vou deixar um negócio mais visível e vou mostrar para vocês como realmente é. Essa imagem aqui eu peguei lá no Complete Anatomy e é assim que acontece o negócio. A molécula odorífera vem, chega no muco, se dissolve no muco, é percebido pelos cílios olfatórios, que vai disparar um potencial de ação que vai percorrer esse neurônio sensorial primário, vai passar pela lâmina cribriforme do osso etimoide, que é vazado assim, ó. Essa lâmina cribriforme ela é vazada para permitir a passagem do neurônio. Aí esse potencial vai chegar aqui no glomérulo olfatório e vai percorrer todo esse caminho aqui. E a junção desses axônios vão formar o nervo craniano 1. Aqui a gente chega no bulbo olfatório, que está localizado na parte inferior do lobo frontal, e vai percorrer o trato olfatório até fazer toda essa via aqui: molécula odorífera, receptor olfatório, bulbo olfatório, nervo craniano 1, trato olfatório e córtex olfatório, até a gente interpretar esse cheiro. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o paladar. E primeiro a gente tem que saber que a língua e o sabor ele é percebido por papilas. E nós teremos 4 tipos de papilas: as circunvaladas, as foliadas, as fungiformes e as filiformes. As circunvaladas elas ficam na parte posterior da língua. Elas são maiores e em menor quantidade, e ela apresenta uma alta concentração de botões gustatórios. E ela não só apresenta uma alta concentração de botões gustatórios, como ela tem a maior concentração desses botões. Por isso eu vou botar esses 2 sinalzinhos de maior aqui. E seus botões gustatórios são lateralizados. A gente vai ver mais na frente da aula, que eu vou mostrar para vocês, que a vista de cima de uma papila circunvalada, ela é mais ou menos assim. E aqui nessa região aqui a gente vai ter um sulco, uma pequena depressão. E nessa parte lateral a gente vai ter a concentração dos botões gustatórios. Acho que eu vou mostrar agora, acho que vai ficar melhor assim para a gente incorporar melhor a aula. E aqui a gente chega aqui. A gente vai ter a língua, a gente vai ter as papilas circunvaladas, as papilas fungiformes, as papilas filiformes, que parecem meio como se fossem espinhos, e as papilas foliadas, que vão estar na margem lateral da língua. E o que é que acontece? As papilas circunvaladas, elas vão ser assim. Aqui a gente tem um corte transversal, e aí eu vou ter esse suco aqui, que vai permitir a passagem da substância para entrar em contato com esses botões gustatórios, que são essas bolinhas em roxinho aqui, ó. Nesses botões gustatórios, eu vou ter as células receptoras de gustação, que aí vai sinalizar para o neurônio sensorial primário o sabor percebido.
o gosto percebido, porque o gosto ele é dividido em 5 vertentes, né? A gente vai ter o doce, o amargo, o umami, o salgado e o azedo. Cada um desses se refere como se fosse um gosto, e a junção deles é que formam o sabor percebido. Sabor percebido. Tá, então tá. Aqui eu peguei essa fonte aqui no Complete Anatomy e aqui eu peguei no Histology Guide. Quando a gente pega uma lâmina de papila de papila circunvalada, ela vai ser assim, ó. Ela vai ter o suco, ela vai ser grandona e ela vai ter muitos botões gustatórios. Dentro desses botões a gente vai ter as células receptoras de gustação, que vão identificar o sabor percebido e dar o sinal elétrico para ocorrer a transmissão de sinal e passar pela via gustativa. Então, depois da papila circunvalada, a gente vai ter a papila foliada. E ela vai estar localizada nas laterais da língua, no caso, né? Laterais da língua. Ela vai ter uma concentração, vamos botar média, né? Média de botões gustatórios. E eu vou botar só um sinalzinho de maior, porque a circunvalada é que tem maior quantidade de botões gustatórios, enquanto a foliada é a segunda que mais tem quantidade de botões gustatórios. E a outra informação importante é que a maioria dos botões gustatórios das papilas foliadas, eles se degeneram na infância. E de novo, mostrando para vocês, depois das papilas circunvaladas, a gente entra nas papilas foliadas, que vão estar aqui na margem lateral da língua. Aí eu peguei um corte daqui e vou mostrar para vocês. Ela tem um pouco menos de botões gustatórios e ela vai ter um suco também para poder se dissolver a substância química e entrar em contato com esses botões. E entrar em contato com células receptoras de gustação e encontrar o sabor percebido. E ela vai ser mais ou menos assim na lâmina. Ela é chamada de folha porque isso aqui, não sei o que é que o cara pensou na hora, mas ele falou que isso aqui se parece com folhas. E aí ela vai ser meio que espinhozinho assim, né? Espinhozinho de uma rosa. E ela vai ter menos botões gustatórios. Dá para perceber aqui menos bolinhas brancas do que em comparação com a circunvalada. Olha o tanto que a circunvalada tem. E olha o tantinho que tem a foliada. E depois a gente entra na papila fungiforme, que vai estar na parte, principalmente na parte anterior da língua. Ela é a que tem a menor concentração, vou botar assim, né? Menor concentração de botão gustatório. E ela não contém sucos. E se não contém sucos, por esse motivo, os botões gustatórios estarão em cima. Ou seja, as papilas fungiformes têm esse formatinho aqui de cogumelo. Esse formatinho aqui de cogumelo né? Porque um cogumelo é mais ou menos assim, né? Que a gente conhece, né? Dá para forçar e virar, né? Os botões gustatórios vão estar na parte superior porque não vai ter sucos para entrar substância química aqui. E a gente vai identificar principalmente o sabor percebido na parte de cima das papilas fungiformes. Na lâmina do Histology Guide a gente vai encontrar assim. Mas nessa lâmina em específico não tem nenhum botão gustativo. Esse corte não pegou nenhum botão gustativo. E se tivesse, seria mais ou menos aqui em cima. Entendeu? Depois a gente entra nas papilas. Ops! Abri o negócio errado aqui.
nas papilas filiformes. Vou pausar um pouquinho aqui, velho, para coçar a garganta, porque a alergia tá começando a pegar aqui. E a gente vai dar a última papila, que é a papila filiforme, que vai estar por toda superfície da língua. E ela não tem botão gustatório. E a função dela é aumentar o atrito do alimento com a língua. E a gente pegando para ver aqui, a papila filiforme, ela vai ter esses formatos meio que de espinho, né? Bem pontiagudozinho assim para cima. E ela vai ser assim na lâmina do estolo gigante. Vai parecer mais que esses espinhos assim, ó. Então tá. A papila circunvalada é a maior em menos quantidade e é a que mais contém botões gustatórios. A papila foliada é a segunda que mais contém botões gustatórios e ela fica na margem lateral da língua. A papila fungiforme vai ficar mais na parte anterior da língua e ela vai ter seus botões gustatórios em cima, porque ela não tem sulcos. E as papilas filiformes vão estar por toda a superfície da língua. E aí, depois que a gente vê quem são os componentes do paladar, as células componentes, a gente entra na fisiologia gustatória, que é como a gente vai perceber esse sabor percebido. Fico meio redundante aqui, né? Mas é isso. Eu pausei aqui para coçar a garganta de novo, porque ela já está pegando muito aqui, mas eu voltei. Na fisiologia gustatória, o primeiro sabor percebido, a gente vai ter do doce, do amargo e do umami. E o que acontece? Dentro do botão gustatório, nós teremos as células receptoras gustatórias, que são células não neuronais que vão dar o impulso elétrico para esse impulso elétrico percorrer o neurônio e percorrer a via gustatória. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter um receptor de membrana acoplado à proteína G, mais especificamente no doce, no amargo e no umami. A molequinha vai chegar aqui, vai se acoplar aqui, e aqui a gente vai ter um aumento da concentração de gustidocina. Que vai promover uma sinalização. E aí a gente vai ter a abertura dos canais de cálcio ou produção de ATP para transmitir um impulso nervoso para o neurônio sensorial primário. Aqui embaixo eu desenho um neurônio sensorial primário, que é esse pedacinho aqui, que vai transmitir um impulso nervoso, que vai percorrer a via gustativa e a gente vai interpretar no centro gustativo. Então a molequinha chega no receptor de proteína acoplada à proteína G, aumenta a concentração de gustidocina, que vai promover a sinalização e uma transdução, e vai promover a abertura dos canais de cálcio ou de ATP, e aí vai promover um potencial de ação, se for suficiente, e vai percorrer o neurônio até chegar no córtex gustativo. No salgado é um pouquinho diferente, bem pouquinho diferente, não muda muita coisa, só muda que a gente não vai ter essa proteína, esse receptor de membrana acoplado à proteína G. A gente vai ter um canal iônico, que está bem aqui, e aí o sódio vai chegar nesse canal iônico e o que é que vai acontecer? E lembrando que aqui é uma célula receptora gustativa, que está dentro do botão gustativo, do botão gustatório. O sódio chega nesse canal iônico apical dessa célula receptora gustativa e o que é que acontece? Vai ser o mesmo esquema, só que não vai ter a gustidocina, porque a gustidocina é só para receptor acoplado à proteína G. Vai chegar, vai despolarizar essa célula, a concentração de sódio vai promover uma sinalização que vai
ou abrir canais de cálcio ou gerar ATP para transmitir o impulso nervoso, para transmitir o potencial de ação. E nos sabores azedos, que vai ser o ácido, vai ser a mesma coisa. Vai chegar a molécula de H+, vai chegar nesse canal iônico apical, vai promover uma sinalização. E aí, ou eu produzo cálcio, abro os canais de cálcio, ou eu produzo ATP. E aí vai transmitir pelo neurônio sensorial primário. E qual que é a via gustativa? Por onde esse impulso nervoso vai percorrer? Vai ter a substância, que vai chegar no botão gustativo, que vai chegar na célula receptora de gustação, e aí vai chegar no neurônio sensorial primário, e aí chega nos nervos faciais do crânio. Vai passar pelos nervos faciais 7, 9 e 10. E depois vai passar pelo bulbo, depois pelo tálamo, até chegar no córtex gustativo primário. Que fica também no lobo temporal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa embaixo. Não tem. E é isso, galera. Espero que vocês façam as questões propostas no guia de estudo pré-prova, para vocês estudarem, perceberem. Tem mais aqui embaixo, aqui a gente vai ter as respostas, para vocês conferirem e poderem estudar. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para o aprendizado e para a construção da aula. E obrigado por confiar no trabalho e assistirem até aqui. Até a próxima. Valeu!